Olá, mulheres de joelhos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos iniciando o ensino de Mateus 1. Glória a Deus por isso, glória a Deus pela sua vida, por estar aqui conosco. Em Mateus 1, no versículo 22, nós vemos ali o anjo falando para José que ele se chamaria Emanuel. Jesus se chamaria Emanuel. Ué, será que houve aí algum erro no nome de Jesus? Fica comigo até o final que você vai saber isso e muito mais. Em Mateus 1, do versículo 1 ao versículo 17, nós vemos a genealogia de Cristo. Mateus, ele mostra para nós uma visão de Cristo, o Rei. E é exatamente por esse motivo que ele começa então falando ali dessa genealogia. Porque Jesus, ele tem em cada um dos evangelhos, ele vai ter uma faceta diferente sendo olhado, né? Então, ele, ao mesmo tempo que ele veio como rei, ele também foi servo. Ao mesmo tempo que ele era Deus, ele também foi homem. Então, aqui, no livro de Mateus, nós vamos conhecer um Jesus, o rei. O Jesus, o rei, que havia sido prometido para Davi em 2 Samuel 7, né? Mateus, aqui no seu evangelho, ele vai mostrar para nós que esse Jesus, ele é o Jesus, o rei que estava sendo prometido lá em 2 Samuel para Davi, aonde o Senhor prometia para Davi que da linhagem de Davi iria sempre continuar o reinado, né? E Jesus, ele vem para cumprir essa profecia, mostrando para nós então que Jesus, ele é aquele que vai herdar o trono para sempre. Ele é o Jesus rei. Esse é o Jesus que Mateus quer mostrar para nós através do seu evangelho. E exatamente por esse motivo que quando nós vemos na genealogia começando de Abraão, passando por Davi e vai chegando até Jesus, é que ele já começa nos mostrando que é exatamente por causa dessa genealogia que consegue se comprovar que essa profecia estava correta. Que esse é o Jesus, o Cristo, o Messias esperado. Porque pela genealogia nós conseguimos ligar Jesus a Abraão e a Davi e a essa profecia. A partir do versículo 18, começa a narrar qual a história do nascimento de Jesus. Aqui, ainda no capítulo 1, vai falar da questão de José, como ele encarou essa gravidez de Maria. Achei muito interessante, muito fantástico ver que José foi chamado de justo. E logo em seguida, nos próximos versículos, nós vamos ver a atitude realmente de um homem muito justo. Quando ele recebe a notícia de que sua noiva já estaria grávida antes do casamento, ele teria todo o direito do mundo de sair falando para todo mundo, de sair fazendo aquele chabu, como a gente diz hoje em dia, mas ele escolhe não fazer isso. Ele escolhe se calar e ele pensa até em cancelar o casamento de maneira caladinho, quietinho, para que ninguém saiba e ele não venha envergonhar Maria. Olha que coisa linda, olha quanto amor, olha que homem justo realmente. A motivação dele não estava nele mesmo, a motivação dele estava na Maria, em fazer o que era melhor para ela e também para essa criança. E por conta disso, desse posicionamento de José, de se retirar, de se calar, ele foi dormir. E ali o anjo, em sonho, começa a falar com ele. E fala para ele que Maria realmente havia ficado grávida através do Espírito Santo de Deus. Esse calar, esse dormir, esse descansar de José faz com que ele tenha tempo de ouvir a voz do Senhor, ouvir o direcionamento do Senhor através daquele anjo. E por causa disso, quando ele acorda, ele entende. Porque o anjo traz para ele uma profecia que havia sido feita lá em Isaías 7,14, aonde está falando, né, que viria o Emanuel de uma virgem. E ele diz que agora vai ter que ser assim. E diz para ele, coloque o nome do menino de Jesus. E aí voltamos aqui no ponto que falamos lá no início do vídeo, né? Como que o nome dele era Jesus? E aí ele será chamado Emanuel, era o que dizia lá na profecia de Isaías. Aqui não há um erro de nome. Da mesma maneira como lá em Isaías também, Isaías
9, no versículo 6 diz: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Ou seja, não estava se referindo aqui ao nome próprio de Jesus, mas estava se referindo a quem ele seria. Afinal de contas, Emanuel significa Deus conosco. E ele estava querendo dizer para ele, Jesus, esse nome que no grego ele é Jesus, mas no hebraico traduzido ele é Josué, que significa o Deus que salva. Esse menino, o Deus que salva, que está indo para vocês, que está indo salvar esse povo de todo o pecado, ele é o próprio Deus. Era isso que ele estava dizendo. Olha, é Deus que vai encarnar para estar com vocês aí na terra de maneira humana. E aí José, ele entende essa revelação. E ao acordar, ao despertar, prontamente, ele vai ter com Maria, ele se casa com Maria. E a palavra de Deus nos diz, vai dizer para mim e para você, que ele não tem relações com ela até que a criança nasça. Ou seja, ele respeitou, porque ele sabia da deidade, da divindade que estava na barriga de Maria. Mas o que eu acho mais interessante que nós podemos aprender com José é que quando nós não ainda tivemos uma revelação de Deus, e aí as nossas provações elas começam a aparecer, elas vão vir, né? Quando nós estamos em um momento tribuloso, porque para ele não era fácil. Ele amava essa mulher, ele queria se casar com ela. Ele amava tanto ao ponto de não querer trazer vergonha para ela, quando tudo que ele poderia fazer ali era trazer vergonha sobre a vida dela. Mas esse amor dele era tão grande, e a justiça dele era tão grande, ele era tão justo, que ele preferiu fazer de maneira diferente. E quando ele recebe então uma palavra do Senhor e tem revelação de que todo aquele momento turbulento que ele estava vivendo, todo aquele momento difícil de ver a sua noiva grávida que não era dele, algo que estava doendo ao coração dele, quando ele tem este posicionamento de descansar e ouvir o Senhor, quando ele escuta a revelação daquele anjo, dizendo para ele o que está acontecendo, prontamente ele acorda para aquela situação. E quando ele acorda para aquela situação, o que ele faz? Obedece. E em João 14:21 diz que Jesus, ele nos ensina a obedecer, porque quem o obedece o ama, e quem o ama é amado do Pai, e ele, Jesus, também o ama e ainda vai se revelar a ele. Olha que coisa linda! Esse é o resultado da obediência. Somos amados pelo Pai, somos amados por Cristo e ainda recebemos a sua revelação. Ele se revelará a nós através da nossa obediência, porque a nossa obediência ao Senhor demonstra o nosso amor. É a materialização. A nossa obediência, ela materializa o nosso amor pelo Cristo. Olha que coisa linda, não teria como ser melhor do que isso. Que nós possamos hoje ser como José. Sermos calmas, mansas, pacientes, esperando no Senhor, descansando, dormindo durante uma tribulação, crendo que tudo vai se ajeitar. Porque aí nós teremos, sim, tranquilidade de ouvir a voz do Senhor sobre a nossa vida. E ouvindo a voz do Senhor, ouvindo a sua revelação, que nós possamos também nos levantar prontamente para obedecer, assim como José fez. E aí demonstraremos o nosso amor ao nosso Jesus Cristo, esse homem que nós amamos tanto, esse Deus que nós amamos tanto, esse Rei que nós amamos tanto. E aí sim, seremos amadas do Pai e acharemos nele esse amor e ainda receberemos as revelações vindas do próprio Jesus para nós. Amém? Fique com essa palavra, guarde essa palavra no seu coração, escreva aqui nos comentários o que essa palavra falou com você, compartilhe essa palavra com mulheres que precisam ser impactadas por esse amor. Compartilhe, convide elas para estarem aqui conosco. E não deixe de participar conosco, de ser uma mulher de joelhos, clicando aqui no link da nossa descrição, participando conosco do nosso grupo, recebendo diariamente uma palavra e uma oração para a sua vida. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo estudo.